Olá a todos e bem-vindo ao canal Comboios Forever. Nesta novidade vamos falar da reabertura das oficinas de Guifões, inaugurada no passado dia 15 de janeiro de 2000. Portanto, isso vai ser um excelente veículo e não tenho dúvidas que este filme vai ser um filme muito visto. Essa imagem de Mário Soares a estar no comboio. O comboio Intercidades que faz a ligação Guimarães-Lisboa. Portanto, no passado dia 15 de janeiro de 2020 foram reinauguradas as oficinas de Guifões, agora da CP, antigamente da EMF. Estas oficinas tinham sido construídas nos anos 90, no início dos anos 90, mais precisamente em 1990 e 1992, para substituir o grupo oficinal de Porto de Campanhã, que nessa altura ia ser encerrado para a estação ser remodelada e dar origem às instalações atuais. Só que na época as oficinas de Contumil, porque na época havia muito material, não conseguiam dar razão a tanta necessidade da reparação e por isso construiu-se um novo polo de oficinas em Guifões, junto à linha de Leixões, ou seja, pelos lados de Matosinhos, no norte. E Guifões passou a assegurar as grandes reparações, as modernizações de material, etc. Por exemplo, a modernização das UDDs, das unidades duplas diesel da Sorefam, foi feita em Guifões. A modernização das automotoras Alans, dos anos 50, que agora circulam na linha do leste, foram feitas em Guifões. E haverá muito mais exemplos. Só que depois, 20 anos depois, 2010, chegou a crise. E eis que a CP recebe ordens, como é óbvio, dos governos da altura para cortar custos, reduzir a despesa. E a EMF, como subsidiária do grupo CP, foi obviamente abrangida por essa vaga de cortes. Essa vaga de cortes originou várias coisas. Primeiro, uma queda abrupta nos efetivos. O efetivo da EMF em 2008 era de mais de 1.600 pessoas, ao passo que em 2014 já só era de 1.000 pessoas. Pelo meio foram encerradas as oficinas de Guifões para a reparação de material da CP, continuaram a funcionar a meio gás para a manutenção do método do Porto. As reparações foram todas transferidas para Contumil, que teve, num espaço bastante pequeno, assegurar tanto reparações como manutenção corrente, o que estava a ficar cada vez mais inviável. Também se encerraram as oficinas da Figueira da Foz, por exemplo, entre outras, o posto de manutenção de Coimbra. Bom, haverá mais uma vez muitos mais exemplos. Mas eis que chegamos ao verão e pronto, e mais um verão algo caótico nas linhas regionais, e então com o novo ministro e o Pedro Nuno Santos decide substituir a administração da CP com um novo plano estratégico, e essa administração, que é composta quase exclusivamente por quadros da EMF ou do grupo CP, decide reabrir Guifões. Antes de tudo, era necessário reabrir Guifões para separar as atividades de reparação da manutenção, como antigamente, ou seja, Contumil ficar novamente dedicado à manutenção, com o espaço todo disponível, e Guifões voltar a assegurar as grandes reparações. Isso estava a ficar cada vez mais urgente devido às unidades dos urbanos do Porto. Foram construídas no início dos anos 2000 pela Sorefam, e que estavam a chegar ao fim do potencial quilométrico atual. E por isso iam precisar de uma revisão dita de meia-vida. Só que essa revisão de meia-vida ia necessitar uma grande logística, muitos meios humanos e sobretudo de espaço. E passa-se que ainda há poucos meses não havia espaço para isso. E a CP não sabia onde efetuar essas revisões. E o cenário já se adivinhava negro, para daqui a 6 meses, 1 ano, com possíveis supressões nos urbanos do Porto. Portanto, Guifões vem colmatar essa falta, vai permitir espaço e pessoal para assegurar as revisões dos urbanos no Porto sem problemas no serviço, sem constrangimentos, e também está a permitir recuperar várias dezenas de carruagens de locomotivas de automotoras que estavam encostadas. Bom, locomotiva é um bocado de material de museu, mas que vai ser reinjetado na rede para tapar definitivamente os buracos das supressões. E, portanto, a reabertura foi iniciada há 6 meses, no mês de setembro, com a criação de uma unidade orgânica na EMF. Começou-se também a admitir pessoal novo. O presidente da CP, inclusivamente, ligou ao antigo diretor das oficinas de Guifões, que em 2012, com o encerramento, emigrou e saiu do grupo CP e foi trabalhar para caminhos de ferro noutros países. E agora o Nuno Freitas, por isso, ligou a essa pessoa, que é um engenheiro conhecido ali da casa,
e que voltou e está a coordenar a reabertura e a dinamização das oficinas de Guifões. Algum pessoal atualmente de Guifões já está destacado com Tomil, enquanto entra mais pessoal, e para formar também esses novos, porque há 10 anos que não se contrata ninguém para a MF e agora há um grande buraco nas faixas etárias. Temos pessoal muito jovem, com pouca experiência, e pessoal muito velho, com muita experiência, mas que se vai reformar. E por isso é preciso assegurar essa transmissão de conhecimento, o que está a ser, em alguns casos, bastante complicado, como na região de Lisboa. E Guifões também vai servir para apresentar um protótipo da modernização das UDDs, ou seja, a segunda modernização dela, e também um protótipo para a criação de carruagens piloto para fazer o que se chama o push-pull. Ou seja, são carruagens normais, não é? Como as carruagens intercidades que temos, só que têm uma cabine de condução numa extremidade. Ou seja, numa composição assim, passa-se a ter a locomotiva à frente e uma cabine atrás. Cuidado, mas a carruagem com a cabine não é motora, continua a ser um reboque. Só que a partir dessa cabine pode-se controlar a locomotiva. Vantagem, quando se chega a um terminal não é preciso fazer manobras para inverter a locomotiva. A locomotiva chega a puxar a composição e depois sai a empurrar a composição, com o maquinista na carruagem piloto. O Nuno Freitas, o presidente da CP, quer implementar essa solução na linha do Minho, com as locomotivas 2600, que estão a ser recuperadas em Contumil, no Porto também, que vão ser juntadas às carruagens Storefam modernizadas com carruagens piloto, e que vai permitir fazer composições push-pull na linha do Minho, ou seja, mais produtividade de material e mais oferta pelo mesmo custo. Guifões também se vai ocupar da modernização das autómatas na linha do Voga, mas essa modernização atualmente está mais para segundo plano e provavelmente só deve iniciar em 2021. Portanto, atualmente já temos 90 pessoas a trabalhar em Guifões, entre engenheiros, a maior parte que já estavam na MF e que foram destacados de Contumil, nomeadamente, para assegurar o início da atividade. Estão também a trabalhar lá trabalhadores especializados que já estavam em Guifões, mas trabalhavam antigamente unicamente para o Médio do Porto, agora trabalham para os dois, mais produtividade. Pessoal que vem de Contumil, para completar o quadro, mas também pessoal que está a entrar diretamente jovem para as oficinas de Guifões desde setembro do ano passado, 2019. Atualmente já há 90 pessoas a trabalhar nas oficinas e normalmente até ao final deste ano, de 2020, haverá 140 postos de trabalho fixos em Guifões. É preciso crescer também todos os serviços subcontratados que se faz. Por exemplo, atualmente a reabilitação das carruagens Schindler está a ser feita também com recurso a empresas externas. Isso obviamente que também não entra neste cálculo. Atualmente a carteira de encomendas das oficinas vai já até 2024. Como disse, agora no curto prazo, próximos 18 meses, prioridade é repor material a circular, nas condições mais ou menos originais. Neste caso, 13 carruagens Schindler para reforçar a linha do Douro no próximo verão. 5 locomotivas 2600 que começaram a ser recuperadas em Contumil, mas progressivamente vão passar a ser feitas também em Guifões, essas R's. Também 14 carruagens Storefam Inox, que estavam em Contumil paradas e que vão ser reabilitadas e postas ao serviço mais ou menos nas condições originais, linha do Minho, no próximo verão, para aumentar a oferta, com as locomotivas 2600. E também no curto prazo é efetuar as revisões gerais às 34 automotores dos urbanos do Porto. Depois, obviamente que Guifões vai participar, primeiro, à remodelação pós-intercidades de cerca de 30 a 35 carruagens Inox, Storefam, para serviço de intercidades. Também vai participar na implementação dessa solução do push-pull com estas carruagens. Vai participar na modernização das UDDs, como disse. E também vai participar na modernização do Voga. Mas isso é daqui a 2 anos. Ainda tem de se desenvolver os projetos, os protótipos, etc. E, aliás, muita coisa pode acontecer nos próximos 2 anos. Porque já sabemos, muitos projetos e depois não se realizam. Isso já não é a primeira vez que terá acontecido. Mas o objetivo em Guifões também, mais do que propriamente umas oficinas e o polo de engenharia, é mesmo constituir em Guifões um grande polo de direção de material da CP, com oficinas onde se executam manutenção, mas também grandes reparações, mas também intervenções profundas de modernização de material. Ter também um polo tecnológico ferroviário, que se dedica à pesquisa e à procura de novas soluções para o material ferroviário. E também um polo de formação todo para a região norte, que já esteve implantado em Guifões. Os edifícios estão lá, mas que também foi encerrado no final dos anos 2000, quando a Fernave, a empresa de formação do Grupo CP, deixou de efetuar cursos profissionais e de aprendizes. O Centro Tecnológico Ferroviário
já foi criado no organigrama da CP, está a ser constituído mais formalmente e deverá entrar progressivamente em atividade até ao final de 2020. Este Centro Tecnológico Ferroviário, obviamente, vai agregar engenharia CP, não é? Mas também vai agregar a Infraestruturas de Portugal, tudo pelo lado das infraestruturas, e também vai agregar, mais geralmente, instituições de ensino superior ou de pesquisa, por exemplo, a Faculdade de Engenharia do Porto, que aliás já é uma parceira, entre aspas, há algum tempo da CP, mas também o Instituto Superior Técnico, entre outros, o Metropolitano de Lisboa. Obviamente que este Centro Tecnológico Ferroviário é essencial para aquele objetivo grande de construir um comboio português, porque temos de lembrar, Portugal já fez comboios, o que é que se perdeu o conhecimento todo e as estruturas. Agora é preciso reconstruir tudo outra vez. Para isso é preciso ter espaço, pessoal especializado que está a ser formado, contratado para Guifões e Contumil, uma direção de engenharia forte, com capacidade, Centro Tecnológico Ferroviário e também, obviamente, meios financeiros. Construir comboios, sejamos claros. Mesmo se comece agora o processo para adquirir conhecimento, construir comboios só daqui a 10 anos. E agora é preciso ver que muito dificilmente Portugal será competitivo com os grandes fabricantes internacionais. Eu não digo que não seja uma boa ideia. Agora é preciso também ser realista. Produzir comboios para a CP, para uso interno, pronto, isso é natural. Mas isso também só será viável se o Governo, se o Estado, tiver uma estratégia para desenvolver de maneira fortíssima a oferta com novas linhas, novos serviços, variantes, como fez a Espanha nos últimos 20 anos. Porque é isso que vai viabilizar estas indústrias todas, como é óbvio. Pronto, em suma, o que é que se tem de reter disso? Oficinas reabertas, são dos anos 90, agora voltaram a funcionar também para a CP. Nos próximos 8 meses, prioridade à reabilitação de material encostado para injetar na rede. Depois desses 8 meses, modernização de várias séries de material, recursos a engenharia, a materiais e a recursos próprios do país e da CP. 140 postos de trabalho até ao fim de 2020. Um centro tecnológico ferroviário que vai agregar instituições do ensino superior, empresas públicas como a CP, mas também empresas privadas como a IFASEC, em Guifões, para contribuir à modernização do material e também contribuir à constituição de um comboio português. Obviamente que o canal Comboios Forever vai acompanhar todo este processo de posto em serviço de novo entre aspas, novo material reparado na rede ferroviária portuguesa e nos possíveis desenvolvimentos dos serviços e da oferta que isso poderá gerar. Não se esqueça, o canal Comboios Forever é todos os dias, todos os meses, dezenas de novos vídeos sobre elétricos, metros, comboios e toda a atividade ferroviária em Portugal. Fique connosco, fique com o canal Comboios Forever. Até à próxima. Tchau. Portanto, isso vai ser um excelente veículo e não tenho dúvidas que este filme vai ser um filme muito visto. Essa imagem de Mário Soares a estar no comboio. O comboio Intercidades que faz a ligação Guimarães-Lisboa. Canal Comboios Forever. Produção.